Olá! Este é o livro História em Imagem, Caxias para Colorir. Vamos à descrição completa de seu conteúdo. A capa do livro possui uma diagramação modular, com elementos coloridos e preto e branco. O título História em Imagem, Caxias para Colorir, está em preto e branco, centralizado na página em caixa alta, com as palavras Caxias para Colorir em destaque, com sombra projetada para a direita inferior. Abaixo do título, há um retângulo azul com o nome do organizador e ilustrador do livro, Igor Afonso. Em volta há 12 retângulos coloridos no total, nas cores da identidade visual do projeto e da cidade de Duque de Caxias: laranja, amarelo e azul. Em alguns dos retângulos coloridos, há um recorte das ilustrações dos elementos em preto e branco, sendo eles: Teatro Municipal, Raul Cortez, Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, Reduc, escultura do Zeca Pagodinho, escultura Tributo a Zumbi dos Palmares, Museu Ciência e Vida, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar e uma placa do ramal Gramacho Saracuruna. Nos 2 retângulos coloridos restantes há o texto: A História e Cultura de Duque de Caxias contada por meio de seus elementos iconográficos, e os símbolos de audiodescrição e texto ampliado. Antes de começarmos a leitura dos textos e descrição dos elementos, é importante sinalizar algumas informações gerais sobre a disposição do conteúdo deste livro. Todas as ilustrações são para colorir. Logo, são representações em contorno de linhas pretas e preenchimento branco. Os elementos iconográficos do livro estão setorizados por categorias na seguinte ordem: arte, equipamentos culturais, educação, templos religiosos, arquitetura, transporte, patrimônio imaterial e indústria. A diagramação dos elementos iconográficos é padronizada, sendo: as informações textuais iniciam na página esquerda, como título, endereço e subcategoria dentro de um retângulo grande, categoria e ano de criação em um retângulo menor. Abaixo, há um texto explicativo sobre o elemento em português ampliado que se estende até a página direita. Na sequência de páginas, há a ilustração do elemento ampliado, ocupando 2 páginas inteiras com moldura retangular, ocupando as 2 páginas. Logo, cada elemento ocupa 4 páginas no total. Ao abrir o livro, há a folha de rosto, composta do título História em Imagem, Caxias para Colorir no centro, e 4 retângulos em cima e 8 embaixo, sendo um deles com o nome do autor, Igor Afonso. Na página seguinte, há a ficha técnica, ficha catalográfica e um texto sobre os direitos autorais do livro. Ficha técnica: organização por Igor Afonso, ilustração por Igor Afonso, projeto gráfico, capa e diagramação por Igor Afonso, textos por João Paulo Ovídio, revisão textual por João Paulo Ovídio, revisão gráfica por Collab Design, acessibilidade Igor Afonso e Lohane Santos. Agradecimentos a João Paulo Ovídio, Lohane Santos, Maíra Lacerda, Raquel Machado, Raíssa Sanches e Tânia Amaro. Os direitos dessa edição são reservados a Igor Afonso, sob apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. Nenhuma parte deste material pode ser reproduzido ou transmitido em meio digital ou físico sem os devidos créditos à autoria ou impresso em formato de publicação sem a devida autorização do autor. Este material é disponibilizado gratuitamente e sua venda é proibida. A página seguinte é uma reprodução da capa em preto e branco disposta como uma introdução ao conteúdo do livro. Na sequência, vem uma dupla de páginas, sendo a da esquerda com o mapa de Duque de Caxias, dividido em seus 4 distritos, e na direita, o sumário do livro. Junto do mapa, há números de 1 a 20 com linhas e pontos em suas devidas localizações dentro na cidade, sendo 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18 e 19 localizados no primeiro distrito. 4, 7, 11, 13, 16 e 20 localizados no segundo distrito e 3 e 10 localizados no quarto distrito. No canto superior direito do mapa, há um retângulo com o texto Pinte o Mapa. O sumário é emoldurado por um grande retângulo e é organizado pela ordem de categorização criada para o livro e enumerado de acordo com os elementos do mapa, seguindo a estrutura. Apresentação. O que vem à mente quando você pensa em Caxias? Categoria Arte, elemento 1, Tributo a Zumbi dos Palmares, na página 13. Elemento 2, Busto Zumbi dos Palmares, na página 17. Elemento 3, escultura do Zeca Pagodinho, na página 21. Elemento 4, busto Joãozinho da Gomeia, na página 25. Elemento 5, Praça da Emancipação, na página 29. Categoria, equipamentos culturais.
Elemento 6, Museu Ciência e Vida, na página 33. Elemento 7, Museu Vivo do São Bento, na página 37. Elemento 8.9, Centro Cultural Oscar Niemeyer, na página 41. Elemento 8, Teatro Municipal Raul Cortez, na página 45. Categoria: Educação. Elemento 9, Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, na página 49. Elemento 10, Biblioteca Pública Ferreira Goulart, na página 53. Elemento 11, Felduc, na página 57. Categoria Templo Religioso. Elemento 12, Igreja Matriz de Santo Antônio, na página 61. Elemento 13, Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, na página 105. Categoria Arquitetura. Elemento 14, Mercado Popular, na página 69. Elemento 15, Câmara Municipal de Duque de Caxias, na página 73. Categoria Transporte. Elemento 16, Ramal Gramacho Saracuruna, na página 77. Elemento 17, Verdinho, Santo Antônio, na página 81. Categoria Patrimônio Imaterial. Elemento 18, Feira de Duque de Caxias, na página 85. Elemento 19, Festa de Santo Antônio, na página 89. Categoria Indústria. Elemento 20, Reduc, na página 93. Referências para as ilustrações, na página 98. Referências para os textos, na página 101. Abaixo do sumário, há 4 retângulos menores em contorno preto e preenchimento branco, como um mapa, cada um com uma legenda em ordem. Primeiro distrito, segundo distrito, terceiro distrito e quarto distrito. Apresentação. O que vem à mente quando você pensa em Caxias? É com grande orgulho que apresento o livro História em Imagem, Caxias para Colorir, um projeto que transforma o conhecimento histórico e cultural de Duque de Caxias em uma experiência lúdica e acessível. Este livro ilustrado tem por objetivo dar visibilidade à história do município através de sua iconografia, revelando ao leitor a diversidade de elementos que compõem o patrimônio cultural da cidade, desde marcos escultóricos e arquitetônicos até manifestações artísticas e materiais que refletem a identidade e a história de seus habitantes. A proposta deste projeto, cuidadosamente elaborada para contemplar diferentes públicos, visa democratizar o acesso à história cultural de Duque de Caxias. Aqui, crianças, jovens e adultos encontrarão uma fonte de conteúdo para pesquisa acadêmica, enquanto professores e alunos poderão explorar a história local de maneira interativa. Esse livro para colorir é mais do que um recurso pedagógico, é um convite ao conhecimento, ao engajamento com as raízes culturais da cidade e à apreciação das muitas histórias que compõem sua teia social. A estrutura do livro foi desenhada para abranger, de forma visual e textual, aspectos da iconografia dos 4 distritos de Duque de Caxias. Com ilustrações cuidadosamente realizadas e textos informativos que contextualizam cada elemento iconográfico, o livro aborda obras artísticas, monumentos, espaços culturais e festas populares que simbolizam a essência da cidade, sendo estes subdivididos em 8 categorias: arte, equipamentos culturais, educação, templo religioso, arquitetura, transporte, patrimônio material e indústria. Ícones como o Tributo a Zumbi dos Palmares, o Teatro Municipal Raul Cortez, a Feira de Domingo, o Ramal Gramacho e o Museu Vivo do São Bento ganham novas interpretações aqui, sendo apresentados ao leitor como marcos de uma cultura viva, plural e sempre em transformação. Quando falamos em elementos iconográficos e iconografia, entendemos por elementos materiais e imateriais que dão vida à cidade, que a fazem ser conhecida e reconhecida no campo imagético das pessoas, para além de seu limite territorial. Quando você comenta que mora em Duque de Caxias, qual é a primeira imagem que vem à mente das pessoas? Quando alguém comenta sobre a cidade perto de você, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Quem nunca usou a escultura do Zumbi ou o prédio do Raul Cortez como pontos de referência para encontrar um amigo? Quantas vezes você passa pelo monumento do Zumbi do Calçadão? E pelo Raul Cortez, Mercado Popular? Quantas vezes você pega o trem de uma ponta a outra da linha? Iconografia é isso. Elementos visuais incorporados à vida e à cidade capazes de traduzir e referenciar seus aspectos culturais, como trabalho, estudo, lazer e cotidiano. Ao longo das páginas, o leitor terá a oportunidade de interagir com esses elementos ao colorir as ilustrações, tornando-se parte ativa na interpretação e vivência da história local. Este formato não apenas torna o aprendizado mais lúdico, mas também oferece uma experiência de educação visual e sensorial, ideal para o envolvimento dos mais jovens e também para os que buscam uma abordagem mais leve e prazerosa ao conhecimento histórico. Ao colorir essas ilustrações,
Você não precisa se prender às cores, formas ou texturas reais dos ícones apresentados. Sinta-se livre para extrapolar a realidade e criar novas interpretações visuais. Que tal colorir a fachada do sítio de Sambaquis com as 7 cores do arco-íris? Ou experimentar diferentes padrões e cores no turbante e colares de búzios do busto do Joãozinho da Gomeia? Talvez você queira acrescentar frutas coloridas nas barracas da feira de Duque de Caxias, ou imaginar uma paisagem com pessoas, animais e vegetação ao redor da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar. Este livro encoraja o leitor a transformar a história em uma expressão de fantasia e criatividade, levando os marcos culturais de Duque de Caxias para além do real, tornando-os tão lúdicos quanto o desejo de cada leitor em representá-los. Além disso, História em Imagem, Caxias para Colorir, se preocupa em garantir a inclusão e acessibilidade a todos, e conta com versão digital adaptada para pessoas cegas e com baixa visão, além de audiodescrição de todo o conteúdo textual e visual do livro acessado pelo QR Code da contracapa, assegurando que este projeto possa ser apreciado de forma equitativa pelo público com deficiência visual. O acesso gratuito em formato digital e físico, por meio de doações a escolas e bibliotecas públicas, reforça o compromisso do projeto com a democratização do conhecimento e a valorização do patrimônio cultural, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e sua própria história. Este projeto não é apenas um resgate da memória cultural de Duque de Caxias, mas um incentivo para que as futuras gerações conheçam e valorizem suas raízes. Nas suas várias etapas, da pesquisa iconográfica à produção gráfica, passando pela divulgação digital e a realização de atividades em escolas locais, o História em Imagem, Caxias para Colorir, nos convida a percorrer a cidade por uma nova perspectiva, enxergando-a como um mapa de histórias e significados que são, ao mesmo tempo, únicos e universais. Que esta obra, ao chegar às mãos de cada leitor, desperte o desejo de aprender mais sobre a história de Duque de Caxias e de todos os elementos que fazem desta cidade um lugar repleto de memórias e significados. E que, ao colorir estas páginas, cada pessoa possa sentir-se parte de uma história que transcende o papel, transformando-se em conhecimento, identidade e, sobretudo, em pertencimento. Este texto de apresentação foi escrito por Igor Afonso, ilustrador, organizador e idealizador do projeto. No canto inferior direito da página direita, há o texto em caixa alta, apenas com contorno preto e preenchimento branco. E aí, bora colorir? Na página seguinte, há diversos quadrados com recortes de pedaços das ilustrações dos elementos, como imagem decorativa, para a abertura da seção dos elementos iconográficos. Agora, vamos para os elementos iconográficos de Duque de Caxias, seguindo a ordem prevista no sumário. Elemento 1. Tributo a Zumbi dos Palmares, localizado no endereço entre as ruas Nilo Peçanha e José de Alvarenga, Centro, Duque de Caxias, RJ. Categoria Arte, subcategoria Escultura. Ano de criação 2002. Texto descritivo. Localizada no calçadão, entre a Avenida Nilo Peçanha e a Rua José de Alvarenga, a escultura de Zumbi dos Palmares em tamanho natural foi inaugurada durante a Viva Semana das Artes Contemporâneas em 2002. Em cima do pedestal, um homem negro volta o seu rosto para o céu e ergue uma lança acima da cabeça. Símbolo de luta, força e resistência, a peça em questão substituiu o busto dedicado a esse mesmo personagem. Em sua placa é referido como Herói Nacional, título concedido pelo Senado Federal em 1995, por meio da Lei nº 227, de autoria de Benedita da Silva. Anualmente, no dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o grupo afrocultural Ojuobá Axé realiza uma série de atividades, sendo uma delas a tradicional lavagem da estátua. Descrição visual. Localizada no calçadão comercial do centro de Duque de Caxias, a escultura é rodeada por uma construção circular alta em concreto e mármore, com uma vegetação decorativa por cima e um rebaixo por toda a sua extensão, servindo como banco para os passantes. No centro do círculo, há um grande trapézio que serve como base da escultura, com uma placa com o título Tributo a Zumbi dos Palmares, contendo um texto abaixo com informações sobre a escultura e a homenagem que diz: elevado à categoria de Herói Nacional, Lei 227/95, Zumbi vive até hoje em todos os afrodescendentes que lutam e continuarão lutando contra as injustiças, discriminação racial e exclusão social. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.
Inauguração do busto em 20 de novembro de 1998. Primeira estátua do zumbi em tamanho natural no Brasil em 20 de novembro de 2002, idealizadora do projeto Afrocultural Ojuobá Axé. Fundadora Luana, defensora da criança e guerreira das causas sociais. Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. José Camilo Zito dos Santos Filho, prefeito. A escultura representa zumbi em escala natural, de corpo inteiro, com músculos sobressaltados e corpo retesado, com sua perna direita levemente projetada para frente e a esquerda para trás. Seu peito está desnudo e veste apenas uma calça dobrada até os joelhos. Seus braços estão estendidos para cima, segurando uma lança longa sobre sua cabeça projetada para o alto. A ponta da lança é triangular e de aparência afiada. Em seu rosto há uma expressão de clamor, como se estivesse gritando em vitória, com os olhos e a boca abertos. A ilustração foi feita em perspectiva frontal da estátua, como o observador transeunte a vê de frente, desconsiderando toda a estrutura circular e vegetação à sua volta, priorizando a visualização da escultura. Elemento 2. Busto do Zumbi dos Palmares. Localizado no endereço Viaduto Paulo Lins, número 41, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, categoria Arte, subcategoria Escultura. Ano de criação, 1988. Texto descritivo. O busto de Zumbi dos Palmares, de autoria do trio de artistas visuais Nina Nascimento, Jamaica Neiva e Maurício Neiva, foi executado no centenário da abolição da escravatura no Brasil, em 1988. Em sua placa é dito que o monumento representa uma conquista do grupo afrocultural Ojuobá Axé, instituição que tem como missão combater o racismo e promover a cultura afro-brasileira. Com relação ao líder quilombola, também consta a frase: primeiro grito de liberdade da América e símbolo da resistência da raça negra. Presente no calçadão até o início dos anos 2000, atualmente a escultura se encontra no acervo do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias. O busto foi substituído por uma escultura em tamanho natural em homenagem ao mesmo personagem. Descrição visual. O busto de Zumbi dos Palmares é uma escultura em formato de busto em escala próxima do tamanho natural, contendo cabeça e torso. Seu rosto apresenta feições bem marcadas, com olhos grandes e olheiras profundas, sobrancelhas grossas, nariz de base larga e lábios grossos. Suas maçãs do rosto são bem salientes e seu queixo é bem marcado e imponente. Suas expressões e rugas são bem evidentes, como no canto dos olhos, nos vincos da testa, entre as sobrancelhas e ao redor da boca. Seu rosto é emoldurado por orelhas grandes e cabelo baixo, mais cheio. Seu peito e ombros musculosos se destacam abaixo do pescoço, com apenas uma alça do tecido da camisa visível em cada lado, contendo uma fivela no lado esquerdo. Abaixo do busto há uma placa de metal com o título Zumbi dos Palmares, seguido do texto. Inaugurado em 20 de novembro de 1988. Primeiro grito de liberdade da América e símbolo de resistência da raça negra. Uma conquista do grupo afrocultural Ojuobá Axé Pioneiro, no centenário da abolição da escravidão no Brasil, apoio Prefeitura Municipal de Caxias, 1888-1988. Elemento 3. Escultura do Zeca Pagodinho. Localizado no endereço Avenida Venância, número 15, Vila Santa Alice, Duque de Caxias, RJ. Categoria Arte. Subcategoria Escultura. Ano de criação, 1988. Texto descritivo. Em 2023, além de ser tema do enredo da Acadêmicos do Grande Rio, Zeca Pagodinho também ganhou uma estátua em bronze, em tamanho natural, de autoria de Marcos André Salles. A homenagem ao sambista tem como referência um de seus memes, no qual, com a cerveja em uma mão e o sinal de joinha na outra, passa a ideia de bom humor e de malandragem. Instalada na Praça de Xerém, bairro onde o cantor vive desde os anos 90, sua figura é frequentemente associada à Baixada Fluminense. Foi aqui, em Duque de Caxias, que ele fundou um instituto voltado para a capacitação de pessoas em diferentes linguagens artísticas. Nesse sentido, a estátua é um reconhecimento em vida de sua contribuição para o território. Descrição visual. A representação de Zeca, em bronze marrom e em escala natural, faz referência direta à sua fotografia, que se tornou ícone do carioca. Camisa polo branca com listras rosa, aberta até o segundo botão, calça larga e sapatos social brancos, óculos escuros, um copo de cerveja na mão direita, enquanto a mão esquerda está estendida em sinal de joinha, com um grande relógio dourado pendurado. Seu rosto exibe uma expressão relaxada e feliz, como quem curte uma cerveja no calçadão de Copacabana.
Seus olhos e sobrancelhas estão encobertos pelos óculos escuros. Seu nariz é médio, e seus lábios finos esboçam um sorriso. Por todo o rosto há fortes linhas de expressão, características de um homem de sua idade. Seu cabelo baixo margeia o rosto como uma moldura fina. Seu corpo está em perfil, mostrando todo o seu vestuário típico do malandro carioca. Sob seus pés, há um suporte no formato hexagonal com os cantos arredondados. Elemento 4. Busto do Joãozinho da Gomeia, localizado no endereço Rua Benjamin da Rocha Júnior, sem número, São Bento, Duque de Caxias, RJ. Categoria Arte. Subcategoria Escultura. Ano de criação, 2014. Texto descritivo. O busto de autoria do artista Oséias Casanova foi encomendada pelo historiador Nielson Bezerra em razão do centenário de nascimento do Babalorixá, em 2014. Joãozinho da Gomeia foi um homem negro, homossexual, nordestino e líder religioso. No final da década de 1940, se mudou da Bahia para o Rio de Janeiro e abriu um terreiro em Duque de Caxias. Reconhecido como o rei do candomblé, a sua fama atraía políticos, artistas, intelectuais e curiosos. Após o seu falecimento, em 1971, uma série de conflitos e disputas levaram ao encerramento das atividades do terreiro. Em 2021, por meio da Lei 9.261, o Terreiro da Gomeia foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado. Atualmente, o busto faz parte do acervo do Museu Vivo do São Bento. Descrição visual. O busto de Joãozinho da Gomeia é feito inteiramente em bronze. Seu rosto exibe uma expressão tranquila, com olhos sem pupilas, pálpebras bem delineadas e sobrancelhas finas. Seu nariz é levemente largo e a boca é bem definida. Suas maçãs do rosto são pouco ressaltadas e o formato de seu rosto é arredondado. Em sua cabeça, há um turbante amarrado que cobre todo o cabelo com várias marcações de dobras do tecido. Sobre os ombros e o tórax, cai um conjunto de vários colares de búzios que repousam sobre as vestes, as quais passam por seus ombros e caem como tecidos largos, mas bem ajustados. Sua vestimenta e acessórios são característicos dos rituais do candomblé, religião da qual ele era um praticante. Elemento 5. Praça da Emancipação. Localizado no endereço Praça da Emancipação, Centro, Duque de Caxias, RJ. Categoria Arte. Subcategoria Instalação. Ano de criação, 1967. Texto descritivo. Em 1967, a então Praça 23 de Outubro, por meio da deliberação número 1263, passou a ser denominada Praça da Emancipação. O nome escolhido faz referência ao dia 31 de dezembro de 1943, quando, por meio do Decreto-Lei 1055, o 8º Distrito de Nova Iguaçu se tornou o município de Duque de Caxias. Localizada entre as ruas Manuel Correia e Joaquim Lopes de Macedo, ficou popularmente conhecida como Praça do Relógio em razão da presença desse objeto em meio ao calçadão. Mesmo com a retirada do relógio, que deu lugar a uma escultura, ainda é lembrada pelo antigo nome. Espaço de comércio e intensa circulação, foi palco da Feira de Arte de Duque de Caxias, na década de 1970, assim como da TV Óleo, a primeira TV comunitária do Brasil, no início dos anos 80. Descrição visual. A representação da Praça da Emancipação inclui ilustrações de seu monumento antigo e do atual. O antigo é um grande relógio, enquanto o atual é uma instalação composta por vários cilindros dispostos em círculo, lembrando postes de luz. Instalação antiga. A famosa e extinta escultura do relógio da Praça da Emancipação era composta por 2 arcos cilíndricos diagonais apontados para a esquerda e se conectando em suas pontas. No centro da estrutura, havia um grande cubo com 2 círculos centrais, detalhes de 2 ponteiros e algarismos romanos em volta, formando o mostrador do relógio. Toda a estrutura era de metal cinza claro. No chão, um círculo de concreto, cercado por uma grade baixa, centralizava um canteiro com vegetação rasteira. Instalação atual. A instalação atual é formada por vários arcos cilíndricos de metal com bases retas e pequenas esferas nas extremidades. A estrutura apresenta 2 camadas de arcos dispostos em círculo, sendo os interiores mais altos, projetados acima dos exteriores. No topo dos arcos, um círculo cilíndrico interliga a composição. No chão, há um grande círculo com linhas retas, que convergem para o centro da instalação. Em ambas as esculturas, há uma placa central com o título Centro Comercial Aziz e Amari, um pequeno texto de identificação, Rotary Club Duque de Caxias Nilo Peçanha, e o nome Getúlio de Barros de Oliveira. A diferença entre as placas está no formato. A do relógio é irregular e diagonal,
enquanto a da instalação atual é um retângulo regular na vertical. Elemento 6. Museu Ciência e Vida, localizado no endereço Rua Ailton da Costa, sem número, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ. Categoria Equipamentos Culturais. Subcategoria Museu. Ano de criação: 2010. Texto descritivo. Em atividade desde 2010, o Museu Ciência e Vida ocupa o prédio do antigo Fórum de Duque de Caxias. O espaço foi reformado, passando a abrigar galerias de exposições, salas para oficinas, auditório e planetário, distribuídos em 4 andares. Administrado pela Fundação CESIERG, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, um de seus objetivos é divulgar e popularizar a ciência por meio de atividades educativas e recursos interativos. Com programação gratuita, destaca-se ações como De Frente com Cientistas, evento mensal que visa aproximar o público da trajetória e dos estudos de profissionais de diversas áreas. Férias no Museu, voltada para as crianças no período do recesso escolar, e Oficina para Professores e Normalistas, destinada à formação continuada. Descrição visual. O prédio do Museu Ciência e Vida é uma construção grande em formato de cubo que ocupa quase todo o quarteirão, composta de planos e cantos retos. Sua fachada é dominada por vidro fumê preto e retângulos estreitos que se projetam para frente, emoldurando rebaixos nas paredes destinados a adesivos de divulgação de exposições e atividades em cartaz. Acima do vidro fumê, há um grande letreiro com o logotipo do museu, que é composto por vários triângulos finos que se unem em um só, remetendo à forma de uma pata de dinossauro. O nome Museu Ciência e Vida também está destacado no letreiro. O acesso principal se dá por uma porta dupla de vidro fumê, localizada um pouco abaixo do nível da rua. No lado esquerdo da fachada, há uma parte cilíndrica da construção com 3 janelas em vidro fumê dispostas verticalmente. A lateral direita da construção acompanha o nível da rua, descendo em uma diagonal suave até o limite do edifício. Assim como na fachada, essa lateral é coberta por vidro fumê preto da metade para baixo. Da metade para cima, apresenta os mesmos retângulos projetados, que emolduram rebaixos utilizados para a comunicação visual das atividades do museu. Elemento 7. Museu Vivo do São Bento, Sítio Escola de Sambaqui do São Bento. Localizado no endereço Rua Benjamin da Rocha Júnior, sem número, São Bento, Duque de Caxias, RJ. Categoria Equipamentos Culturais. Subcategoria Museu. Ano de criação, 2008. Texto descritivo. Criado em 2008, por meio da Lei nº 2224, o Museu Vivo do São Bento é o primeiro ecomuseu de percurso da Baixada Fluminense. A sua missão é contar a história do município e defender o nosso patrimônio material e imaterial. O roteiro sugere iniciar a visita pela casa do administrador, construção próxima ao portal de entrada. Mais adiante se encontra um complexo formado pela Casa da Vivenda de Engenho de São Bento do Aguaçu e pela Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Cor, ambas do período colonial. Um dos destaques do roteiro é o Sítio Arqueológico Sambaqui, local onde se encontram vestígios de grupos indígenas que aqui viveram antes da chegada dos portugueses. De origem tupi, a palavra Sambaqui quer dizer montanha de conchas. Descrição visual. O Museu Vivo do São Bento é um museu de percurso, envolvendo várias construções e instalações. Aqui fugida a fachada do Sítio Arqueológico de Sambaquis como destaque. A fachada consiste em um muro baixo, pintado de branco, com 6 pilastras, 2 em cada extremidade e 2 margeando o portão. O portão, feito de aço cinza claro, apresenta detalhes emoldurando sua parte inferior e é vazado em grade na parte superior. Entre as pilastras, o muro é preenchido com um gradeado de hastes finas de metal enferrujado. As hastes verticais possuem pequenos losangos nas pontas, lembrando flechas, e os losangos também se repetem em 2 fileiras horizontais que se estendem até o topo do muro. Ao longo de toda a extensão do muro, há ilustrações pintadas à mão em tons de amarelo e vermelho, inspiradas no estilo de arte rupestre. Entre os desenhos, destacam-se sóis espiralados, luas, estrelas, veados, pássaros, mãos, figuras humanas, armas, como arco e flecha e lanças, formas geométricas irregulares, jarros, espirais e zigue-zagues variados. Presa à grade do muro, há uma placa com arabescos e o nome impresso, Sítio Escola Sambaqui do São Bento, indicando o nome do equipamento cultural. Elemento 8.9. Centro Cultural Oscar Niemeyer, localizado no endereço Praça do Pacificador, sem número, Centro Duque de Caxias, RJ.
Categoria Equipamentos Culturais. Subcategoria Centro Cultural. Ano de criação 2004-2006. Texto descritivo. A Praça do Pacificador, cartão postal do nosso município, já foi local de uma bica d'água e de um camelódromo. Atualmente, a escultura da lavadeira está no acervo do Instituto Histórico e os vendedores ambulantes no mercado popular. Foi somente no início dos anos 2000 que essa área passou a abrigar a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola e o Teatro Municipal Raul Cortez, inaugurados respectivamente em 2004 e 2006. Juntos, os dois equipamentos culturais, que originalmente levariam o nome de Darcy Ribeiro, formam o Centro Cultural Oscar Niemeyer, sendo essa uma homenagem ao responsável por assinar o projeto. Aliás, o nosso município é o único da Baixada Fluminense a ter uma obra desse que é considerado um dos mais importantes arquitetos do Brasil. Descrição visual. É composto pelos equipamentos culturais Teatro Municipal Raul Cortez e Biblioteca Governador Leonel de Moura Brizola, localizados na Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias, e são talvez a maior referência visual da cidade. As ilustrações de ambos os elementos que compõem o Centro Cultural Oscar Niemeyer são vistas em perspectivas isométricas, dispostas uma em cada página. Mais detalhes a seguir. Elemento 8. Teatro Municipal Raul Cortez. Localizado no endereço Praça do Pacificador, sem número Centro, Duque de Caxias, RJ. Categoria Equipamentos Culturais. Subcategoria Teatro. Ano de criação 2006. Texto descritivo. Inaugurado em 2006, no mesmo ano de falecimento do ator Raul Cortez, a homenagem a um representante das artes cênicas foi uma sugestão da atriz Fernanda Montenegro. Antes disso, o teatro levaria o nome de Roberto Marinho. O prédio branco, de traços modernos, localizado no coração de Duque de Caxias, provoca grande impacto visual. Com forma cilíndrica, possui uma rampa que contorna metade da construção, dando aos visitantes acesso à plateia. O teatro é o terceiro maior palco do estado do Rio de Janeiro, sendo o maior da Baixada Fluminense. Uma parede removível, na cor vermelha, semelhante a uma boca, se abre e permite ao público assistir espetáculos do lado de fora, ao ar livre. A programação engloba apresentações de peça, música, dança, assim como festivais. Descrição visual. O Teatro Municipal Raul Cortez é um grande prédio cilíndrico com um corte irregular em arco vertical no centro. Localiza-se no lado esquerdo da Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias. A fachada é inteiramente branca, com um detalhe em vermelho no nicho da abertura do palco na parte frontal, usado para apresentações na praça. O acesso ao interior é feito por uma rampa branca e curva que se estende da lateral direita ao centro posterior do prédio, onde se encontra a entrada do público. A rampa acompanha a forma cilíndrica da estrutura. Ao lado esquerdo do nicho de abertura do palco, há um letreiro em caixa alta com o título Teatro Raul Cortez, na cor vermelha. A ilustração do teatro foi feita em perspectiva isométrica esquerda, mostrando a fachada, a rampa de acesso e a parte superior cortada no meio do cilindro da estrutura. Elemento 9. Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizado no endereço Praça do Pacificador, sem número Centro Duque de Caxias, RJ. Categoria Educação, subcategoria Biblioteca. Ano de criação 2004. Texto descritivo. O nome escolhido para a Biblioteca Municipal presta homenagem a um famoso político brasileiro, falecido em 2004, mesmo ano de inauguração do equipamento cultural. O espaço dispõe de um grande acervo de livros, com mais de 12.000 obras, bem como a gibiteca cartunista Adail José de Paula, com títulos nacionais e internacionais. A biblioteca realiza atividades culturais, como eventos literários, oficinas, clubes de leitura, mostras, contação de história, entre outras, a fim de promover a literatura, cultura, educação e arte. O prédio tem formato retangular, fachada branca e vidros fumês. Com 2 andares, é sustentado por pilotis em Y, o que permite o uso do vão para feiras, shows, exercício físico, etc. Na parte interna, é possível ter uma visão panorâmica do centro de Duque de Caxias. Descrição visual. A Biblioteca Leonel de Moura Brizola possui uma arquitetura linear, em formato de retângulo irregular, sustentada por colunas em formato de Y. Está localizada na parte direita da Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias. A parte retangular do prédio é inteiramente coberta, nas faces frontal e posterior, por janelas de vidro preto, emolduradas por concreto branco, mesma cor das pilastras.
Nas faces laterais, há duas grandes janelas circulares, também emolduradas por concreto branco. Na fachada frontal, voltada para o Teatro Raul Cortez, destaca-se um grande S vermelho. Na parte inferior do prédio, no pilotis, encontra-se a entrada acessada por uma escada. O pilotis é aberto, permitindo a circulação de pessoas e sendo ocasionalmente utilizado para eventos culturais. A ilustração da biblioteca foi feita em perspectiva isométrica direita, mostrando a fachada, a lateral e a parte superior do prédio. Elemento 10. Biblioteca Pública Ferreira Goulart. Localizado no endereço Praça Engenheiro Leão Moura, sem número, Xerém, Duque de Caxias, RJ. Categoria Educação. Subcategoria Biblioteca. Ano de criação, 2000. Texto descritivo. Inaugurada no ano 2000, a Biblioteca Municipal Ferreira Goulart, no bairro Vila Operária, Xerém, ocupa o antigo prédio construído na década de 1950 para abrigar o cinema da Fábrica Nacional de Motores. Com o encerramento das atividades em 1985, o local ficou sob os cuidados da Igreja Católica até o momento de sua reforma para um novo uso. Fundada por iniciativa de pessoas da comunidade, a biblioteca possui mais de 15 mil livros disponíveis para consulta, pesquisa e leitura. O destaque do acervo são as obras completas de Ferreira Goulart, importante poeta, escritor e crítico de arte. Desse modo, o nome escolhido para o local prestou homenagem ainda em vida à sua contribuição para a literatura brasileira. Descrição visual. A Biblioteca Municipal Ferreira Goulart é representada em perspectiva isométrica esquerda. Sua fachada frontal remete a um rosto devido ao efeito de pareidolia. Dois basculantes altos e gradeados representam os olhos. 3 retângulos verticais, dispostos do meio para a parte superior, formam o nariz. E um retângulo largo, com listras horizontais, no centro vertical da estrutura, representa a boca. Na parte inferior, uma pilastra cilíndrica central mistura-se organicamente com a parede, separando duas portas duplas de entrada com gradeado em retângulos verticais, formando um mosaico. Na calçada, há uma rampa de acesso para cadeirantes em frente à porta da esquerda. No retângulo vertical central, o nariz, está o letreiro Biblioteca, escrito em caixa alta e disposto verticalmente. Na lateral, há 6 janelas duplas com grades, 4 aparelhos de ar-condicionado e uma porta dupla, com uma marquise de concreto na extremidade esquerda. A construção apresenta uma linha de corte na pintura, dividindo as cores branca e cinza claro em aproximadamente 1,5 metros de altura a partir do chão. Elemento 11. Felduc. Localizado no endereço Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, número 9442 São Bento, Duque de Caxias, RJ. Categoria Educação, subcategoria Faculdade. Ano de criação, 1968. Texto descritivo. Pioneira. A Fundação Educacional de Duque de Caxias, Felduc, foi uma instituição privada que existiu por meio século, de 1968 a 2018. Fundada no contexto da expansão do ensino superior, com o passar dos anos, se tornou referência por formar professores e incentivar pesquisas sobre a história e a cultura da Baixada Fluminense. Em 1974, as aulas foram transferidas do antigo Colégio Santa Luzia, no bairro 25 de Agosto, para um prédio no São Bento, onde permaneceu até o fim de suas atividades. Esse núcleo de ensino ofereceu diversos cursos de graduação e pós-graduação, destacando-se na área da linguagem e das ciências humanas. A maior parte de seus alunos eram da classe trabalhadora, pessoas que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Descrição visual. A entrada, localizada à esquerda, possui uma parede lisa com o meio recortado, formando um formato semelhante a um C invertido. Em cada lado, há uma pilastra cilíndrica com o centro mais espesso e à frente uma escada de 4 degraus em formato crescente que se conecta ao chão. No fundo do C, à direita, encontra-se uma janela de madeira com frestas horizontais estreitas e 2 portas. Uma central, também em madeira, com 2 conjuntos de vidros segmentados em 5 partes, e outra à esquerda, semelhante à primeira, porém com grades metálicas finas sobre os vidros. A fachada ornamentada, localizada à direita, combina elementos de vários estilos. Na parte superior, há as volutas, ornamentos em ondas que convergem para o centro e as laterais. O topo central apresenta uma figura que mistura os formatos de flecha e coração invertido, apontando para o céu. Em cada lateral das ondas, há 2 pequenas esculturas em pedra semelhantes a abajures, com corpo triangular curvo e um trapézio no lugar da cúpula, ambas posicionadas sobre pedestais trapezoidais.
No centro superior, há um baixo relevo em formato cúbico, com a palavra Felduc em caixa alta, em tipografia reta, logo abaixo. Na linha central horizontal da parede, encontram-se 4 janelas de abrir, alinhadas lado a lado, feitas de madeira, com várias frestas horizontais estreitas. Na parte inferior de toda a fachada, há uma linha contínua de pedras sobrepostas, que percorre do chão até a altura da entrada. O teto da construção é coberto por telhas onduladas, visíveis apenas na parte esquerda, fachada de entrada, enquanto na fachada ornamentada, as telhas estão ocultas pela altura da ornamentação. Elemento 12, Igreja Matriz de Santo Antônio, localizado no endereço Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, número 1861, Centro, Duque de Caxias, RJ. Categoria Templo Religioso. Subcategoria Igreja. Ano de criação, 1959. Texto descritivo. A Igreja de Santo Antônio nem sempre ocupou o terreno onde se encontra hoje. A primeira construção ficava a poucos metros de distância, na rua José Alvarenga, junto à Casa dos Padres. O templo provisório foi inaugurado no final da década de 1930 e poucos anos depois foi elevado à matriz. O edifício que conhecemos, inaugurado em 1959, é um projeto do arquiteto Paulo Bernardes Bastos e do engenheiro L.F. Campos. Entre as suas características formais, destaca-se a influência dos estilos Art Nouveau e Art Deco. Bastante popular no Brasil e em Portugal, Santo Antônio é conhecido como o Santo Casamenteiro, bem como o padroeiro dos humildes. Em Duque de Caxias, por meio da deliberação no 1543 de 1960, o dia 13 de junho, data do padroeiro, é feriado. Descrição visual. A Igreja Matriz de Santo Antônio é ilustrada em perspectiva isométrica direita, mostrando suas faces frontal e lateral direita. Na face frontal, à esquerda, destaca-se a ornamentação ondulada, com arabescos em estilo Art Nouveau e Art Deco, em toda a parte superior, mais alta que o restante da construção. No centro superior, há uma cruz com um círculo no meio. Logo abaixo, 2 arcos sobrepostos com extremidades retas precedem um grande retângulo vertical de vidro segmentado em quadrados, cuja parte superior é em semicírculo, lembrando um portal. O portal é ladeado por 2 retângulos ornamentados verticais. Em cada lado do portal de vidro, há formas de cruz de malta emolduradas por círculos e quadrados. Além disso, em cada lado da fachada frontal, encontra-se uma grande cruz que vai do chão ao teto, com um pequeno círculo no centro e detalhes em forma de arco na parte superior. Abaixo de cada cruz lateral, há painéis com padronagem xadrez diagonal. Na parte inferior central da fachada frontal, 3 portais retangulares, com chanfros nas quinas superiores, formam as entradas principais. A frente das entradas é composta por uma grande escada semicircular, conectando o nível das portas ao nível do terreno. Uma marquise semicircular de dupla camada cobre o chão das entradas, sustentada por 6 pilastras cilíndricas dispostas ao longo do semicírculo. Na face lateral direita, vista em perspectiva, destaca-se um grande retângulo com arco superior, ocupando quase toda a altura da estrutura, seguido por um retângulo menor abaixo, ambos com padronagem xadrez diagonal. No segundo andar, há 6 janelas retangulares com arcos superiores e parapeitos projetados em formato de degraus estreitos. Entre as janelas, as paredes apresentam projeções em formato de escada, largas na base e estreitas no topo. No primeiro andar da lateral direita, há uma porta central em arco, com 2 arcos maiores projetados acima dela, acessada por uma escada de 3 degraus. Em cada lado da porta, encontram-se 3 janelas retangulares com detalhes em relevo. Os telhados do primeiro e do segundo andar são inteiramente cobertos por telhas onduladas. Elemento 13. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, localizado no endereço Rua Tescana, sem número, Pilar, Duque de Caxias, RJ. Categoria Templo Religioso, subcategoria Igreja. Ano de criação 1720. Texto descritivo. Com mais de 400 anos de história, a capela que deu origem à freguesia do Pilar ficava a uma légua de distância de seu porto, no alto do Morro do Cangulo. No final do século XVI, foi levantado um templo a Nossa Senhora do Pilar, em local próximo à atual igreja. Somente depois, em 1720, foi erguido a construção que lá se encontra. Importante marco da história da Baixada Fluminense, possui características do barroco mineiro, tanto na arquitetura quanto na decoração. Em 1938, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no livro Belas Artes.
Desde os anos 80, a Diocese de Duque de Caxias promove no dia 12 de outubro uma romaria para celebrar a devoção à sua padroeira, a Nossa Senhora do Pilar. Descrição visual. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, uma das construções mais antigas de Duque de Caxias, é ilustrada em perspectiva, destacando suas faces frontal e lateral esquerda. Na face frontal, o frontão apresenta 5 volutas onduladas que formam uma espécie de pirâmide ornamental, coroada por uma cruz no topo. Abaixo, há uma abertura circular, representando um olho de boi, seguida por 2 janelas altas e uma porta central. Tanto as janelas quanto a porta possuem molduras e peitoris largos em estilo barroco, com a parte superior em arcos segmentados. Ainda na face frontal, a torre da igreja destaca-se com topo arredondado e segmentado, contendo um pequeno pináculo no centro. 4 pináculos menores, semelhantes a obeliscos, estão posicionados nas extremidades da torre. Logo abaixo do topo, há 4 aberturas retangulares com arcos, exibindo os sinos ornamentados da igreja. A fachada é decorada com 3 sancas e 3 pilastras, emoldurando a estrutura principal e a torre. Na face lateral esquerda, as telhas onduladas do telhado são visíveis, acompanhando o contorno superior dos 2 andares. Na parede inferior, há uma porta lateral semelhante à da fachada, porém sem os arcos ornamentados superiores. Elemento 14, Mercado Popular, localizado no endereço Avenida Doutor. Manuel Teles, número 90, Centro, Duque de Caxias, RJ. Categoria Arquitetura. Subcategoria Comércio. Ano de criação 2006. Texto descritivo. Inaugurado em 2006, o Mercado Popular, também conhecido pelo apelido de Caracol, em razão do formato de sua rampa em espiral, fez parte de um programa de revitalização intitulado Caxias Muda a Sua Cara. Na época, o prédio foi criado para abrigar os vendedores ambulantes que ocupavam a Praça do Pacificador. Atualmente, para ter uma das 400 lojas, é necessário estar filiado à Associação Profissional dos Camelôs. Com 4 andares, o Mercado Popular é um espaço de comércio vertical, onde são vendidos eletrônicos, roupas, acessórios e brinquedos. Por meio do Decreto número 5.023, de 25 de outubro de 2006, se evidencia que um dos objetivos era manter a ordem urbana e desobstruir as calçadas, mas não é isso que vemos atualmente. Descrição visual. Com um formato único, a construção do Mercado Popular de Duque de Caxias é segmentada em 3 partes: o caracol, localizado no centro, e as entradas, posicionadas nas 2 laterais. As laterais do prédio apresentam um formato de retângulo irregular com ondas projetadas na parte superior e inferior, e a fachada é dividida em 4 níveis: térreo e 3 andares. Toda a superfície da fachada é coberta por vidro, organizado em um padrão cruzado em X. Ambas as entradas laterais são quase idênticas, diferenciando-se apenas pelo lado direito, que exibe um letreiro com o nome Mercado Popular. O elemento central da fachada é uma rampa em espiral com 6 voltas, que lembra a forma de uma casca de caracol. A estrutura da rampa possui um guarda-corpo cilíndrico que percorre toda a sua extensão, além de uma grade na parte inferior que permite boa ventilação e visibilidade do interior. A rampa conecta o térreo aos 3 andares do prédio. No topo do centro, há um grande toldo circular em formato piramidal, semelhante a uma barraca de praia, que protege a estrutura contra intempéries. Elemento 15, Câmara Municipal de Duque de Caxias, localizado no endereço Viaduto Paulo Lins, número 41, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ. Categoria Arquitetura. Subcategoria Política. Ano de criação 1969. Texto descritivo. A primeira sede, inaugurada em 1947, ficava na Ave Rio Petrópolis, Nimau 1763, atual avô-governador Leonel de Moura Brizola. Inicialmente, os poderes executivo e legislativo atuavam juntos, mas em 1957, a prefeitura se mudou para o prédio da antiga fábrica Tupinambá, no bairro 25 de Agosto, e a Câmara recebeu uma nova sede, na Avenida Nilo Peçanha. Em 1969, a Câmara foi transferida para o local onde se encontra atualmente. Nos anos 70, frequentadores da antiga Biblioteca José do Patrocínio manifestaram interesse em conhecer a história local. Foi a partir dessa necessidade que surgiu o Instituto Histórico, responsável por guardar, resgatar e divulgar fontes de pesquisa sobre Duque de Caxias e a Baixada Fluminense. O prédio também abrigou o extinto Teatro Procópio Ferreira, inaugurado em 1975. Descrição visual. O
prédio da Câmara Municipal de Duque de Caxias está localizado em uma esquina, na subida do viaduto que conecta o centro da cidade ao bairro 25 de Agosto. Devido à sua posição, a construção acompanha a inclinação diagonal acentuada do terreno nas duas direções. Sua fachada é inteiramente revestida de mármore em tons de marrom e preto, conferindo um aspecto sofisticado. Por toda a extensão frontal e lateral esquerda e direita, o prédio apresenta 3 fileiras horizontais de janelas feitas de vidro fumê preto, que seguem o leve abaulamento da lateral direita. Há ainda uma fileira extra de janelas na parte inferior da face frontal até a parte posterior. O acesso ao interior do prédio é feito por uma porta dupla de vidro fumê preto, posicionada 2 degraus acima do nível da rua, na face lateral esquerda do prédio. Na face frontal, entre as fileiras de janelas, encontra-se um letreiro tridimensional com o brasão de Duque de Caxias e o título Câmara Municipal de Duque de Caxias. Elemento 16, Ramal Gramacho Saracuruna. Localizado no endereço Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, sem número, Gramacho, Duque de Caxias, categoria Transporte, subcategoria Trem. Ano de criação, 1888, texto descritivo. A estação Gramacho, uma das mais conhecidas do ramal Saracuruna, foi inaugurada em 1888. Na época, se chamava Sarapuí, em referência a uma das 4 principais bacias hidrográficas de Duque de Caxias. Em 1940, mudou de nome, passando a homenagear um capitão português, que durante o século XVIII foi dono de terras nesta região. Diariamente, milhares de pessoas usam os trens para se deslocar pelo Rio de Janeiro. Seja para chegar ao trabalho no centro, assistir o jogo de futebol no Maracanã, fazer um piquenique na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, sambar na quadra do Cacique de Ramos ou visitar um amigo em Cordovil. O ramal Saracuruna faz integração com os ramais Guapimirim e Vila Inhomirim. A relação da população fluminense com esse meio de transporte vem de longa data. Descrição visual. O ramal Gramacho é representado na ilustração pelo trem da Supervia em vista lateral, atravessando a página de uma ponta a outra. A composição começa no centro horizontal do primeiro ao segundo vagão, da direita para a esquerda, cortando o limite da página e reaparecendo logo abaixo com 2 vagões também da direita para a esquerda. O corte da página na direita cria a sensação de continuidade dos vagões acima. Acima do trem, há 2 displays com a palavra Gramacho, um em cada página. Sobre os displays, está o mapa de linhas do ramal Gramacho Saracuruna, que começa na estação central e passa por diversas estações, incluindo as principais da linha, como Gramacho e Saracuruna. A ilustração do trem inicia com o primeiro vagão posicionado no centro horizontal das páginas, cuja frente tem um formato triangular com a ponta arredondada. O restante dos vagões mantém o formato retangular. No primeiro vagão, há uma porta única para a cabine do maquinista, seguida por uma sequência de 5 portas duplas e 4 janelas ao longo dos vagões. No decorrer do primeiro vagão, aparece o logotipo da Supervia, além de um adesivo de acessibilidade indicando a entrada para cadeirantes em cada vagão. Também há um display com a identificação do ramal Gramacho na parte superior do vagão, acima de uma das janelas. Na parte inferior dos vagões estão dispostas diversas caixas de metal, tubos e grupos de 4 rodas por vagão, sendo 2 na parte frontal e 2 na parte posterior. Os vagões estão posicionados sobre trilhos contínuos. Na parte inferior das páginas, aparece a continuidade do trem representado acima, com 2 vagões visíveis que seguem o mesmo padrão de elementos. Elemento 17. Verdinho. Santo Antônio. Localizado no endereço Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, sem número, Gramacho, Duque de Caxias, RJ. Categoria Transporte, subcategoria Ônibus. Ano de criação 1966. Texto descritivo. Fundada em setembro de 1966 pela família Freitas Lima, a empresa Transporte Santo Antônio Ltda. Possui 25 linhas de ônibus, divididas em municipais e intermunicipais. As primeiras são responsáveis por trajetos que ligam diversos bairros, como Olavo Bilac, São Bento e Amapá, ao centro do município, enquanto as últimas permitem o deslocamento da população até a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, bem como dá acesso a Belford Roxo, Magé e São João de Meriti, municípios da Baixada Fluminense. Monocromático, em razão de sua cor, o ônibus é conhecido popularmente como verdinho. O apelido no diminutivo indica uma relação de afeto com o meio de transporte que faz parte do cotidiano do quecaxiense, sendo para muitos a única opção de locomoção.
Descrição visual. A representação do verdinho, apelido do ônibus da empresa Santo Antônio, é feita a partir da perspectiva lateral, como vista por um usuário de transporte público. A frente do ônibus está posicionada à direita da composição. Na ilustração, são visíveis as rodas traseira e dianteira, as portas frontal entrada e central, saída e acessibilidade, além de 5 janelas laterais. Na primeira janela, da direita para a esquerda, há um letreiro de LED indicando o destino da linha com a palavra Gramacho em caixa alta. O espelho retrovisor é mostrado projetando-se para a frente na parte frontal do veículo. Próximo às rodas, distribuem-se 7 tarjas refletivas adesivas do tipo olho de gato e 5 lanternas pequenas ao longo da lateral. Como sugere o apelido, o ônibus é pintado em verde folha, com o logotipo branco da empresa Santo Antônio, localizado entre as portas frontal e central. Perto da porta central, há um adesivo indicando a entrada para pessoas cadeirantes, junto ao código identificador da linha, RJ 161.049. Adesivos de setas, localizados ao lado da porta frontal e na lateral, indicam os sentidos de entrada, para cima e saída para baixo, respectivamente. Elemento 18. Feira de Duque de Caxias. Localizado no endereço Rua Prefeito José Carlos Lacerda, Centro, Duque de Caxias, RJ. Categoria Patrimônio Material, subcategoria Feira. Ano de criação, 1966. Texto descritivo. Não há como precisar uma data exata para o início das feiras livres em nosso município. Contudo, é inegável que a partir da década de 1940, com a chegada de imigrantes nordestinos, se intensificou o comércio em espaços públicos. Aos poucos, a ocupação na rampa da estação ferroviária se expandiu para diversas ruas do bairro 25 de Agosto. Em 2010, por meio da Lei nº 2.366, a Feira de Duque de Caxias foi declarada Patrimônio Cultural do município. Realizada aos domingos, é considerada uma das maiores do Brasil e da América Latina. Em suas barracas é possível encontrar de tudo um pouco: alimentos, plantas, roupas, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros produtos. Lugar de identidade e memória, a feira mantém viva a cultura nordestina em Duque de Caxias. Descrição visual. A tradicional feira de domingo de Duque de Caxias é retratada em uma cena com perspectiva frontal, com ponto de fuga no centro da composição. De ambos os lados, há barracas dobráveis de madeira, cobertas por lonas. Cada barraca oferece produtos variados, representando a diversidade do comércio local. Jarros de plantas, cerâmica, DVDs e CDs, sapatos e comida. Placas com textos escritos à mão destacam promoções e preços, com mensagens como só hoje, 1 é 5, 3 é 10 e apenas R$ 9,90. No centro da cena, pedestres de diferentes perfis passeiam e fazem compras. 6 postes de iluminação convergem das laterais em direção ao centro, com fios emaranhados conectando-se no alto da composição, adicionando autenticidade ao cenário urbano. Elemento 19. Festa de Santo Antônio, localizado no endereço Avenida Governador Leonel de Moura Brizola Centro, Duque de Caxias, RJ. Categoria Patrimônio Material. Subcategoria Festa. Ano de criação, 1940. Texto descritivo. Iniciada na década de 1940, um pouco antes de Duque de Caxias se emancipar de Nova Iguaçu, a Festa de Santo Antônio se tornou um dos maiores eventos populares e religiosos da Baixada Fluminense. Realizada anualmente para celebrar o padroeiro do município, as comemorações têm início com a Trezena de Santo Antônio, encontro de orações que antecede o grande dia 13 de junho. A programação do evento é composta por missas, procissões, apresentações musicais e quermesse. As barracas com comidas típicas, artesanatos e brincadeiras ocupam tanto o pátio da catedral quanto um trecho da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Por meio do projeto de lei nº 3056 de 2017, a festa se tornou patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. Descrição visual. A tradicional festa de Santo Antônio é representada em uma cena com perspectiva frontal. Dos dois lados da composição, há estandes em formato de cubos com topos piramidais. Cada estande exibe uma variedade de comidas típicas, como cocadas, bolos, tortas, cachorro-quente, batatas fritas, doces e bebidas diversas. O centro da cena é ocupado por uma multidão diversa: homens, mulheres, jovens, idosos, famílias e grupos de amigos. Até mesmo cães amigáveis estão presentes, esperando por algum petisco que caia ao chão. Na parte superior da cena, várias fileiras de bandeirinhas juninas formam arcos coloridos, criando o cenário característico da festa. Elemento 20.
Reduc, localizado no endereço Rodovia Washington Luiz, quilômetro 103,7, Campos Elíseos, Duque de Caxias, RJ. Categoria Indústria. Subcategoria Refinaria. Ano de criação, 1960. Inaugurada em 1961, a refinaria de Duque de Caxias, Reduc, é uma unidade da Petrobras que transforma matéria-prima em combustíveis, lubrificantes, petroquímicos, gás, entre outros produtos. Responsável por impulsionar o desenvolvimento do setor secundário na Baixada Fluminense, atualmente é tida como um dos maiores complexos industriais do Brasil. A quilômetros de distância é possível ver as chamas, que à noite deixam o céu avermelhado. Parte do sistema de segurança, é comum ouvir a frase: se as torres apagarem, a cidade explode. Para alguns, a Reduc é sinônimo de riqueza econômica, arrecadação de impostos e geração de trabalho. Para outros, representa exploração do território, danos ambientais e problemas de saúde. Descrição visual. A refinaria Duque de Caxias, EDUC, é retratada em uma cena com perspectiva frontal com um recorte de cena. A composição apresenta uma ampla variedade de máquinas industriais, cilíndricas, retangulares, redondas e de outros formatos. As máquinas estão dispostas em 3 planos, criando uma sensação de profundidade. Entre os elementos mais destacados está um grande tanque de combustível com o logotipo da Petrobras no centro, 9 torres de queima de combustível com chamas visíveis em seus topos e uma complexa rede de tubos que compõem o encanamento utilizado para o processamento de produtos químicos. Após o último elemento iconográfico, a Reduc, vamos às referências utilizadas para a produção das ilustrações e textos deste livro. As referências estão de acordo com a ordem do sumário, em padrão ABNT, setorizadas em referências das imagens e referências dos textos. Referências das imagens. Elemento 1, Tributo a Zumbi dos Palmares. Afonso Igor. Tributo a Zumbi dos Palmares. Acervo do autor 2024. Elemento 2, Busto do Zumbi dos Palmares. Afonso Igor. Busto Zumbi dos Palmares. Acervo do autor 2024. Elemento 3, Escultura do Zeca Pagodinho. Peixoto Guilherme. Zeca Pagodinho ganha estátua em Praça de Xerém, Reduto do Sambista, na Baixada Fluminense. G1 Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2023. Disponível em Expresso, zg1.globo.com/Rio de Janeiro Notícia 2023-923. Zeca Pagodinho ganha estatua em Praça de Xerém, Reduto do Sambista, na Baixada Fluminense. Zeca Pagodinho terá estátua de bronze em Xerém. Duque de Caxias homenageia seu morador mais ilustre. Tupi FM, 17 de agosto de 2020, disponível em pi.fm Sentinela Zeca Pagodinho, terá estatua de bronze em Xerém. Elemento 4, Busto Joãozinho da Gomeia Casanova. Oséias. Busto de João da Gomeia. Casanova, Ju 2013. Disponível em casanovaferreira.blogspot.com 2017. Armazém Cultural da Baixada, projeto de... Elemento 5, Praça da Emancipação, Duque de Caxias que passou. Praça da Emancipação, Praça do Relógio antes das obras do PAC nos anos 2000. Facebook, 10 de março de 2018. Disponível em www.facebook.com/duque-casqui passou. Posts para a transcendência da emancipação sociais do réu centro transigeiro antes das obras do PAC nos anos 2000. Deixe lá 5967350 qual Afonso Igor. Praça da Emancipação, instalação atual. Acervo do autor 2024. Elemento 6, Museu Ciência e Vida. Duque de Caxias, planetário do Museu Ciência e Vida reabre para o público. Site da Baixada, 29 de novembro de 2022, online. Disponível em sitedabaixada.com.br, Ciência e Tecnologia, 2022, 11/29. Duque de Caxias, planetário do Museu e Vida reabre para o público. Elemento 7, Museu Vivo do São Bento. Percurso sugerido. Museu Vivo do São Bento, Sunday, disponível em https museuvivosalbento.com.br. Sambaqui do São Bento, Museu Vivo do São Bento, Sunday, disponível em museuvivosalbento.com.br. Exposicos Sambaqui do São Bento. Elementos 8 e 9, Centro Cultural Oscar Niemeyer. Antunes, Centro Cultural Duque de Caxias. Pinterest, Ateliê Gilberto Antunes, 2002. Disponível em brpinterest.com, pin. Antunes, Gilberto. Teatro Raul Cortez, Centro Cultural de Duque de Caxias. Ateliê Gilberto Antunes, 2002. Disponível em br.pinterest.com/pin, os 95940. Prefeitura de Duque de Caxias promove Natal Cultural a partir desta quinta-feira.
Conexão Fluminense, 30 de novembro de 2022. Disponível em conexãofluminense.com.br, Caxias Natal Cultural Programacal, Revista Projeto. Oscar Niemeyer, Centro Cultural Duque Caxias, RJ, 0110-2007. Disponível em www.revistaprojeto.br, acervo do Cultural Duque de Caxias DJ. Elemento 10, Biblioteca Pública Ferreira Goulart. Barbosa Cláudio, Biblioteca Pública Ferreira em Xerém. Antigo Cinema FENEME e Mercado Municipal de Xerém. O Cultura Caxiense 2019, disponível em oculturacaxiense.wordpress.com/wp-content, seu upload, cinemamag 08, cinemamag01.jp. Elemento 11, FEU Google Maps. FEUDUC, Fundação Educacional de Duque de Caxias. Fotografia de Francinês Costa. Google Maps 2019, disponível em google.com/google.maps marketplace FEUDUFUNS, mas Fonte Educacional de Duque de Caxias, -V2, 7251441, MASH 43.12538 Landline. Data equal to remain 182 per them 6. FYMPXCD was 2MZ 306 D by 2 of X2E12. Tip of Boston. 2F LH5.google.usercontent.com. EP AF1Q IP MCQ Dark PXZD H306QG QFQICB1 W104-H86K no. 7I40968I307F4M7. 3M6 WEC X9971D29F, row X1B 87FEBC8 8M2 3D2725C3.43.31228887. 10E5 6NES 10FG51TT1JFK2. Auth user equals 0 and entry at T-Quas, Egoi MD Ireunicquado Itzek Singdu, Elemento 12, Mercado Popular. Afonso Igor, Mercado Popular de Duque de Caxias, Acervo do Autor, 2024. Elemento 3, Câmara Municipal de Duque de Caxias, Câmara Municipal de Duque de Caxias, 3D Warehouse, S.D. Disponível em Embed 3D Warehouse Classic.sketchup.model, 8F24359F9218, C4B2322BF 6 Área Municipal de Duque de Caxias. Elemento 14, Igreja Matriz de Santo Antônio. Diocese de Petrópolis e Duque de Caxias esperam seu novo bispo. Paróquia Nossa Senhora da Conceição está em Isabel de Portugal, 18 de dezembro de 2011. Disponível em paroquiaconceicauaisabel.blogspot.com, em Dioceses de Petrópolis e Duque de Caxias. Elemento 15, Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, IPFAN. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar é reaberta após restauro em Duque de Caxias. Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Notícias, Obras, 14 de agosto de 2023. Disponível em ptfda.gov.br, IPFAN, PTBR, Assuntos Notícias e Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar e reaberta após restauro em Duque de Caxias, Egim. Filipo. Igreja Paroquial Nossa Senhora do Pilar, Duque de Caxias. Wikipédia, 2015. Disponível em https://pt.wikipedia.wiki, Igreja Paroquial Nossa Senhora do Pilar, Centro Duque de Caxias, Centros Nom, Média, Ficheiro, Igreja de Nossa Senhora do Pilar 16, Ramal Gramacho. Stipe, Paulinho. Aslon Metrópolis, série 5000, Desenhos de Trens Urbanos, 2018. Disponível em ferroviadopaulinho.blogspot.com. Elemento 17, Verdinho. Pereira, Mailson Amâncio, Júnior Gilberto da Costa. Caio Apache VIP 3, Mercedes-Benz OF 1721 Bluetech 5. Transporte Santo Antônio RJ 161.049, Rio de Janeiro, Transporte Santo Antônio 2018. Disponível em https://ônibusparaibanosdesenhos.wordpress.com, 2018/18 Transporte Santo Antônio, Mergebo, Sana 49. Elemento 18, Feira de Duque de Caxias. Alves Marrone. Feira de Duque de Caxias, um shopping a céu aberto. Diário do Rio, 18 de fevereiro de 2019. Disponível em cdiariodorio.com/Feira de Duque de Caxias, um shopping a céu aberto. Elemento 19, Festa de Santo Antônio. O dia, Festa de Santo Antônio em Caxias, começa nesta quarta-feira, 12. O dia, Rio de Janeiro, 10 de junho de 2024. Disponível no odia.ig.com.br/Duque de Caxias 2024 06 668 661 789. Festa de Santo Antônio em Caxias começa nesta quarta-feira, 12, 1.20. Sindipetro Caxias. Hibernação das plantas de lubrificantes da Reduc. Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias 2021. Disponível em sindipetrocaxias.org.br. Hibernacal, menos das plantas de lubrificantes da Reduc.
Referências dos textos. Elemento 1. Tributo a Zumbi dos Palmares. Caxias. Município terá zumbi em tamanho natural. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2002. Resumo. Martim. Paulo. Benedita pede uma reflexão sobre racismo, fome e exclusão social. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2002. Nacional, P2. Ovídio, João Paulo. Monumento a Zumbi em Duque de Caxias. IN. Revista Pilares da História. Duque de Caxias, Vor 22, 2023, P 916. Torres, Rogério. Heróis em Bronze. Em Caxias de Antigamente. Rio de Janeiro, Letras e Versos, 2015. Elemento 2. Busto do Zumbi dos Palmares Sália. Fazendo o Movimento Negro. Sentidos de política e relações raciais na micropolítica do Movimento Negro de Duque de Caxias, RJ. Dissertação. Mestrado em Antropologia. Niterói. Universidade Federal Fluminense. 2015. Talento Multimídia em Caxias. O Globo, Rio de Janeiro, 27 de agosto, 1995. Jornais de Bairro, P2. Elemento 3. Escultura do Zeca Pagodinho, Instituto Zeca Pagodinho. Disponível em Instituto Zeca Pagodinho. Peixoto, Guilherme. Zeca pagou estátua em Praça de Xerém, Reduto do Sambista na Baixada Fluminense. G1, Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2023. TV Globo, Rio de Janeiro, disponível na g1.globo.com/RJ, Rio de Janeiro, notícia 2023, 0923, Zeca Pagodinho ganha estatua em Praça de Xerém, Reduto do Sambista na Baixada Fluminense. Zeca Pagodinho ganha estátua em Praça de Xerém. Zeca Pagodinho, disponível em zecapagodinho.com.br, Zeca Pagodinho em Praça de Xerém. Elemento 4, busto do Joãozinho da Gomeia. Bezerra Nilson. Memórias Centenárias, Joãozinho da Gomeia e o Museu Vivo do São Bento. Periferia, 12N3, P 154-174, 2021. Disponível em www.ipublicacois.usp.br/periferias/article/view Laurentino, Eliana, Bezerra, Nilson. Duque de Caxias e a Gomeia, Memória, Patrimônio e os Usos do Passado. Em Gouveia, Mendes Andrea, Bezerra Nilson Souza Marlúcia Santos. Joãozinho da Gomeia, Belo Horizonte, Fino Traço, 2021, P 256. Elemento 5. Praça da Emancipação, Duque de Caxias. Deliberação no 1263, de 1º de junho de 1967. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Duque de Caxias. Dutra Rodrigo da Silva. História da TV Óleo, a primeira TV de rua do Brasil. Dissertação, mestrado em Educação, Cultura e Educação em Periferias Urbanas. Duque de Caxias, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2016. Disponível em www.bdtd.duest.br. Handel, Lacerda, Stélio José da Silva. Primeiros tempos da Feira de Arte no Calçadão de Duque de Caxias, 1976. Registros e Memória. IN. Revista Pilares da História. Duque de Caxias, 1, 2002, P 5978. Elemento 6, Mônica Santos, Pires, Andrea Maia Gonçalves, Caselli Cibele. O Museu Ciência e Vida investiga seu público, professores. Revista Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências. Belo Horizonte, Vono 22, 2020, P122. Disponível em s.org 10 993 221 87 221 sim. Museu Ciência e Vida. Fundação SESC de univplay.crj.lvpr.br divulgação científica Museu Ciência e Vida. Elemento 7. Museu Vivo do São Bento. Gomes, Marta Taetz. Patrimônio de Duque de Caxias. História e Memória no Museu Vivo do São Bento. Dissertação. Mestrado profissional em Rede Nacional Pistória. Faculdade de Formação de Professores. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2016. Papa, Cíntia. Museu Vivo do São Bento é referência para outros municípios da Baixada. Extra, Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2012. Notícias, Rio, Baixada Fluminense Online. Disponível em atpextra.globo.com, notícias, Baixada Fluminense, /Nash Fluminense, Museu Vivo do São Bento, referência para outros municípios da Baixada 13. Percurso. Museu Vivo do São Bento. Disponível em museuvodosalbento.com/percurso. Elementos 8 e 9. Centro Cultural Oscar Niemeyer Cultural de Duque de Caxias. Teatro Raul Cortez. Oscar Niemeyer, obra Arquitetura. Disponível em ATPS www.oscarniemeyer.br. Lima, Evelyn Furquim Werneck. O Teatro Popular Oscar Niemeyer em Niterói e o Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias. Arquitetos São Paulo, ano 18, V205, junho 2017, online.
Disponível tanto da vitruvius.com.br/indexbpistas/arquitectos 17.2005. Marques Alexandre dos Santos Almeida Tânia Maria da Silva Amaro, Conjunto da Praça do Pacificador. In Revista Pilares da História, Duque de Caxias, Vor 11, 2011, P07-10. Elemento 10, Biblioteca Pública Ferreira Goulart, recebe homenagem na Biblioteca de Xerém. Jornal Pau Capital, 9 Setu, 2013. Online. Disponível no jornalcapital.org.br. 11 Jornal Atualidades, 4332, Ferreira Goulart, recebe homenagem na Biblioteca de Xerém. Melo, Maria Amélia, Kaplan Sheila. Entrevista Ferreira Goulart. As Bibliotecas do Poeta. Revista do Livro da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 19, número 55, 2015. P713. Elemento 11. Felduc Brás, Antônio Augusto. A Tragédia da Felduc, um depoimento pessoal. Jornal Imprensa, Duque de Caxias, Setil 2023, P3. Felduc, uma escola de cidadania. Jornal Capital, 28 de maio de 2000 de União. Ponto de observação, online. Disponível em área serviçal, jornalcapital.jor.br, colunas, opinião, ponto de observação, 255, Felduc, uma escola de cidadania. Ele 12, Mercado Popular. Câmara dos Deputados, DETAC, discurso do deputado Reinaldo Betão, seção 56.4.52, 10 de 2006, portal da Câmara dos Deputados. Elemento 13, Câmara Municipal de Duque de Caxias. Almeida, Tânia Maria Amaro de Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias, preservação do acervo, patrimônio e memória. Acervo Rio de Janeiro, Vô 37, no 1, Jean Obran, 2024, P1 no 20. Revista Pilares da História, Duque de Caxias, edição especial, 2013, 110p. Elemento 14, Igreja Matriz de Santo Antônio Lustosa José, da República até a instituição do município de Duque de Caxias. In, de Duque de Caxias, Desenvolvimento Histórico do Município, Dados Gerais, Rio de Janeiro, CEF. Gráfica do IBGE, 1958, P51, 63. Elemento 15, Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, Guzmão Elaine Tavares de Almeida Tânia Maria da Silva Amaro, org. Patrimônio da Fé, Diocese de Duque de Caxias, Duque de Caxias, Azami, 2019. Carvalho Guilherme Pérez, Igreja Nossa Senhora do Pilar, In, Revista Pilares da História, Duque de Caxias, Vir 1, 2011, 15. Elemento 16, Ramal Gramacho Supervia. Disponível em Gamebiz www.supervia.com.br /Gramacho. Rodrigues Hélio Suevo. A formação das estradas de ferro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, memória do trem. Elemento 17. Transportes Santo Antônio, ônibus do Brasil Wiki. Disponível em PES onibusdobrasil.fandom.com, P Transportes Santo Antônio. Elemento 18, Feira de Duque de Caxias, Oliveira André Amorindi. Das feiras livres aos mercados populares, desdobramentos da economia informal em períodos de crise. In, Revista Pilares da História, Duque de Caxias, Vor 17, 2019, P59, 72. Silva José Severino, Migração Nordestina da Baixada Fluminense. In, Revista Pilares da História, Duque de Caxias, edição especial 2016. Elemento 19, Festa de Santo Antônio. Oliveira Renata de Almeida. Cidade, Memória e Patrimônio. Um estudo de caso sobre a festa de Santo Antônio em Duque de Caxias, RJ. Em História, Relações de Poder, Cultura e Representações 2. São Paulo, Atena, 2023, Vo 2, P27 de 38. Memórias da Devoção. Estudo de caso sobre a festa de Santo Antônio nas cidades de Duque de Caxias, RJ e Lisboa, Portugal. Tese em Memória Cial. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2017. Elemento 20, Costa, Pierre. Caxias dos anos 1940 aos 70. Cidade dormitório e industrial. Revista Pilares da História. Duque de Caxias, voto 8, 2008, P26 dos 34. Raulino, Sebastião Fernandes. 50 anos de REDUC. Momento para reflexão sobre desigualdades e injustiças ambientais relacionadas às indústrias do petróleo, petroquímica e química. Em Revista Pilares da História. Duque de Caxias, Voze, 2011, P39, 52. Refinaria Duque de Petrobras, disponível em petrobras.com.br. Quem somos, /Duque de Caxias. Após as referências utilizadas no livro, a última página do livro, com um texto sobre a realização e fomento do projeto no centro da página, e na parte inferior, há uma barra de logos em preto das entidades: Política Cultural de Duque de Caxias, UERJ, Lei Paulo Gustavo e Governo Federal do Brasil. Texto sobre a realização e fomento do projeto.
O projeto História em Imagem, Caxias para Colorir, contemplado no edital de chamamento público no 04/2023, Áreas Culturais da Lei Paulo Gustavo, na categoria de produção de livros, por via da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Duque de Caxias, é uma realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A contracapa do livro possui uma diagramação modular com elementos coloridos e preto e branco, assim como na capa. Há 9 retângulos coloridos nas cores azul, laranja e amarelo, emoldurando ilustrações e textos. Em 2 retângulos amarelos, há a ilustração do trem na plataforma e um mapa de Duque de Caxias com a demarcação dos 4 distritos, respectivamente. Nos 3 retângulos azuis, há textos de chamada, sinopse e símbolos de acessibilidade. Texto da chamada: um passeio lúdico pela história e cultura de Duque de Caxias. Texto da sinopse: História em Imagem. Caxias para Colorir é um convite para explorar a diversa história e cultura da cidade de Duque de Caxias, de maneira lúdica e interativa. Destinado a todas as idades, o livro traz uma seleção de elementos ícones que representam visualmente a cidade, como o Teatro Municipal Raul Cortez, a Feira de Domingo, o Museu Vivo do São Bento e o monumento tributo a Zumbi dos Palmares. Combinando ilustrações em preto e branco para colorir e textos que contextualizam cada elemento iconográfico, a obra oferece uma experiência lúdica de aprendizado e apreciação cultural. Além de servir como ferramenta pedagógica para professores do território da Baixada Fluminense, o livro se apresenta como um guia acessível que valoriza o patrimônio local, permitindo que leitores de todas as idades descubram e interajam com a história da cidade. Nos 3 retângulos laranjas, há 2 textos, sendo eles Bora Colorir, ocupando um retângulo, e um Mon, ocupando o outro logo abaixo, e ainda um com a frase Versões em texto ampliado e audiodescrição no QR Code. Logo abaixo deste último retângulo laranja, há um retângulo amarelo emoldurando o texto. Siga os perfis Atulab Design BR e Afigor no Instagram para saber mais. E ao lado, um QR Code que redireciona o usuário aos arquivos citados. Bom, chegamos ao fim da audiodescrição de todo o conteúdo do livro. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até mais!